Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido para assistir aqui mais um vídeo de resolução de exercícios. Isso mesmo, este é um vídeo introdutório que vai valer para todas as nossas aulas de resolução de exercícios. Então, nesse primeiro momento eu vou te explicar como que você pode usar e potencializar o uso deste vídeo ou destes vídeos aí de resolução de exercícios, tá certo? Então, vamos lá. Cada aula ou cada grupo de aulas dentro dos nossos blocos de aulas teóricas aqui no YouTube, a gente gera sempre uma lista de exercícios que está disponibilizada lá no nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Você, depois de assistir a aula ou aquele grupinho de aulas teóricas, você vai no nosso site, faz o download da lista, resolve os exercícios do conforto do seu lar, confere suas respostas com os nossos gabaritos que também estão postados no site, e se você teve dificuldade na resolução de algum exercício, eu venho agora trazer essa novidade, que é a gravação da resolução de todas as listas que estão disponibilizadas no nosso site. Como é que vai funcionar? Aqui na descrição deste vídeo, assim como na descrição de todos os outros, eu vou disponibilizar o link para o download da lista. Então, se você ainda não fez, você pode fazer o download ou lá pelo meu site ou aqui pelo link que eu vou disponibilizar no YouTube. Além disso, eu vou disponibilizar para vocês também o instante exato do início da resolução de cada um dos exercícios. Isso aí eu vou fazer para quê? Para que você possa ir direto ao ponto naquele exercício que te incomodou, naquele exercício que você não conseguiu resolver. De novo, eu estou mostrando a minha preocupação com o seu aprendizado e não com o simples fato de você ter que assistir o vídeo inteiro para pegar a resolução de um único exercício que você teve dúvida. Então, já na descrição do vídeo eu coloco lá, exercício 1 começa no minuto 3.53, o exercício 5 começa no minuto 10.35. Então você posiciona lá o cursor do YouTube, o cursor do tempo, exatamente naquele ponto, e eu inicio a resolução do exercício, com a leitura, com a resolução propriamente dita e com alguns comentários acerca do exercício. É lógico, se você quiser aprender aí de um jeito completo e entender todos os exercícios, será um prazer você assistir o vídeo inteiro. Agora, se a sua dúvida é pontual em um ou em alguns exercícios, nada mais justo que você vá exatamente naquele ponto e tire sua dúvida. Tudo isso porque eu quero que você aprenda Química de uma maneira completa e 100% gratuito. Então, mãos à obra, pegue a sua lista, pegue o seu caderno e vamos assistir mais um vídeo de resolução de exercícios no nosso canal Química do Amigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e boa aula! Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Renato Amigo e nós vamos para a resolução de mais uma lista do bloco 1, bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica, referente às aulas teóricas 10, 11, 12 e 13, que é o método científico e as teorias atômicas iniciais, Dalton, Thomson e Rutherford, beleza? Essa lista de exercício, ela tem 10 questões e a gente vai resolver aí a partir de agora, começando pela questão de número 1. Olha lá, questão de número 1. Desde a Grécia Antiga, filósofos e cientistas vêm levantando hipóteses sobre a constituição da matéria. Demócrito foi um dos primeiros filósofos a propor que a matéria era constituída por partículas muito pequenas e indivisíveis, as quais chamaram de átomos. A partir de então, vários modelos atômicos foram formulados, à medida que novos e melhores métodos de investigação foram sendo desenvolvidos. A seguir, são apresentadas as representações gráficas de alguns dos modelos atômicos. Então, legal a gente lembrar nessa nossa primeiro exercício, né, da aula, que modelo basicamente é uma idealização, é a tentativa da representação da realidade proposta geralmente por um ou por um grupo de cientistas, tá certo? Então, não é necessário que a realidade, que o modelo seja fiel à realidade, mas é necessário que com esse modelo a gente consiga explicar alguma coisa desse mundão que nos cerca, beleza? E aqui a gente tem aí os 3 modelos iniciais, tá certo? O primeiro modelo aqui você consegue enxergar que é uma esfera, muito provavelmente uma esfera indivisível, rígida, que tem a ver aí com o modelo atômico do John Dalton, tá certo? Que retoma lá as ideias de Demócrito e Leucipo. O segundo modelo é que você vê uma bola positiva com várias cargas negativas incrustadas, né? Então aqui a gente está representando o modelo atômico de Thomson.
E aqui, esse modelo atômico aqui, onde eu tenho um núcleo central com prótons, aí a gente vai colocar já os nêutrons, mas na época não se era conhecido, né? Então, prótons mais alguma coisa, e aqui essa eletrosfera rodeando esse núcleo com os elétrons. Esse aqui já é o modelo de Rutherford Bohr, tá certo? Cuidado, hein, meus queridos, não é o modelo do diminêutron, tá bom? Isso aqui é só o símbolo do diminêutron, mas o modelo atômico é Rutherford Bohr. Então, a gente tem Dalton, Thomson e Rutherford Bohr. Tá aqui, ó, Dalton, Thomson, Rutherford Bohr. Aqui a alternativa correta é a alternativa D de dado, e com isso nós finalizamos aí a primeira questão dessa lista. Olha lá. A segunda questão da lista é uma questão extremamente simples, tá? O próprio desenho acaba respondendo, mas é legal porque tem uma charge, né? Tem uma tirinha aí que fala alguma coisa sobre a química. Então olha só, analise a seguinte charge. Então o átomo é um pudim. Quando ele fala que o átomo é um pudim, ele está se referenciando ao modelo atômico de Thomson, tá certo? Aí fala assim, não, Eugênia, é uma cebola. Quando ele fala que é uma cebola, ele está se referindo ao modelo atômico de Rutherford Bohr. Aí vem ó, esse outro personagem aqui. Esqueçam o que eu disse, vamos pensar em energia. Aí esse personagem aqui diz o seguinte, então é só ligar os dois na tomada. E aí termina essa tirinha. As estudantes Eugênia e Lolita estão falando respectivamente sobre os modelos atômicos de. Então, ó, Eugênia, pudim, Lolita, cebola. Então a gente vai dizer que eles estão falando do modelo de Thomson e de Rutherford Bohr, que a gente encontra isso aqui ó, na alternativa C de casa. Beleza? Exercício 2, alternativa C de casa. No exercício 3, ele está falando assim, ó, sobre os principais fundamentos da teoria atômica de Dalton. Então, olha só, é específico de Dalton, tá certo? Assinale as alternativas corretas. A massa fixa de um elemento pode combinar-se com massas múltiplas de outro elemento para formar substâncias diferentes. Inclusive, essa foi a ideia a partir da lei de Dalton, que motivou aí toda a construção desse modelo atômico do Dalton, tá? Eu coloquei como exemplo aqui, ó, o CO e o CO2. Imagina que o C tem uma certa massa e para formar esse composto CO, eu preciso da metade da massa de oxigênio que eu preciso para formar o CO2. Então, ou seja, eu dobrei a massa de oxigênio e mantive fixa a massa de carbono. Então, eu formei uma nova substância, o CO2, tá certo? Então, essa aqui ficou conhecida como a lei de Dalton. Então, essa é uma afirmativa correta. Aqui na afirmativa de número 2, ele está dizendo o seguinte, ó, o átomo é semelhante a uma massa gelatinosa carregada positivamente, tendo cargas negativas espalhadas nessa massa. Essa afirmativa até é verdadeira, mas pensando no modelo de Thomson, analisando sobre a ótica da teoria atômica de Dalton, que é o que o exercício nos pediu, essa é uma afirmativa falsa, tudo bem? Vamos lá para a próxima. Aqui nós temos o seguinte detalhe, olha só. A carga positiva de um átomo não está distribuída por todo o átomo, mas concentrada na região central. Então isso aqui também é verdade, mas lá no modelo atômico de Rutherford. No modelo atômico de Dalton, não sequer existia aí cargas elétricas para o átomo. Então, à luz da teoria atômica de Dalton, essa é uma afirmação falsa. E aqui a gente tem as últimas duas, olha só. Existem vários tipos de átomos e cada um constitui um elemento químico. Átomos de um mesmo elemento químico são idênticos, particularmente em seu peso. Isso para Dalton era muita verdade, né? Então Dalton achava que os átomos de um mesmo elemento eram iguais em todas as características, inclusive na sua massa. Hoje a gente sabe que não é bem assim por conta dos isótopos, né? Mas na época o Dalton não sabia que existiam isótopos, então para ele isso era uma verdade. E o último item aqui, o item 16, toda matéria é composta por átomos, que são partículas indivisíveis e não podem ser criados ou destruídos. Isso é verdade e ele usou isso com base aí na lei de conservação das massas, tá certo? Então, se você tivesse neste vestibular e fosse responder essa questão, você teria que colocar 16 mais 8 dá 24, mais 1 dá 25. Então, naquele quadradinho de soma, você colocaria 25, que é a somatória das questões corretas, das afirmativas corretas da questão de número 2, beleza? Na questão de número 3, a gente tem aí o seguinte enunciado. Na questão de número 4, né? A gente tem aqui o... porque aquela questão era número 3, a
a dos principais fundamentos da teoria atômica de Dalton. E agora tem a questão de número 4, tá certo? Questão de número 4. A eletricidade, do grego elétron, que significa âmbar, é um fenômeno físico originado por cargas elétricas. Há dois tipos de cargas elétricas, positivas e negativas. As cargas de nomes iguais, mesmo sinal, se repelem, e as de nomes distintos, sinais diferentes, se atraem. De acordo com as informações, assinale a afirmativa correta. Olha só, então tá aqui, ó. O fenômeno descrito acima não pode ser explicado utilizando a teoria atômica de Dalton. Isso é verdade porque no modelo atômico de Dalton não eram previstas cargas elétricas, tá certo? Então olha só, aí tá dizendo assim, o fenômeno descrito acima não pode ser explicado utilizando o modelo atômico de Thomson. Ora, ele pode sim, porque Thomson previu as cargas, o átomo era uma massa de carga positiva com os elétrons de carga negativa incrustados. Aqui ó, os prótons possuem carga elétrica negativa, isso é mentira, né? Porque os prótons possuem carga elétrica positiva. Depois aqui na letra D, o fenômeno descrito acima não pode ser explicado utilizando-se o modelo atômico de Rutherford. Pode sim, porque no modelo atômico de Rutherford nós continuamos tendo cargas elétricas, né? Positivas no núcleo e negativas na eletrosfera. E por último aqui, os elétrons possuem carga elétrica positiva, exatamente ao contrário, os elétrons possuem carga elétrica negativa, beleza? Então, a questão 4 aí, alternativa A de amor, beleza? Na questão de número 5, a gente vai fazer uma comparação, uma comparação bastante comum da gente fazer, né, quando vai mostrar lá o modelo atômico de Rutherford, que é falar de uma bola de futebol no centro do Maracanã, né? Então o núcleo é a bola de futebol e a eletrosfera é aqui a arquibancada do Maracanã. Então olha lá, Rutherford idealizou um modelo atômico com duas regiões distintas. Esse modelo pode ser comparado a um estádio de futebol com uma bola no centro. A proporção entre o tamanho do estádio em relação à bola é comparável ao tamanho do átomo em relação ao núcleo. Figura. Tá aqui, ó, núcleo possui partículas com carga positiva, apresenta grande massa, pequeno volume, ou seja, uma densidade muito alta. Então, acerca do modelo idealizado por Rutherford e considerando os conhecimentos sobre o átomo, é correto afirmar: letra A, os prótons e os nêutrons são encontrados na eletrosfera? Está errado porque não é na eletrosfera. Os elétrons possuem massa muito grande em relação à massa dos prótons? Exatamente ao contrário, massa muito pequena em relação à massa dos prótons. O núcleo atômico é muito denso e possui partículas de carga positiva. Por enquanto, essa aqui é a correta. A eletrosfera é uma região onde são encontradas partículas de carga positiva, está errada. E o núcleo atômico é pouco denso. Olha só, já matou aqui, ó, com essa nossa fala, né? Ele é muito denso, então aqui já está errado. A única alternativa correta, então, é a alternativa C de casa, e a gente tem aí mais uma questão resolvida, a questão de número 5, alternativa C. Na questão de número 6, o que a gente tem? A gente tem aí 3 observações, né? 3 afirmações, e a gente vai considerar todas essas afirmações referente à evolução dos modelos atômicos, tá bom? Então olha só o que ele está dizendo. No modelo atômico de Dalton, o átomo é dividido em prótons e elétrons? Negativo, né? No modelo atômico de Dalton, o átomo é uma esfera maciça, rígida, indivisível, indestrutível. Então a primeira é falsa. 2. No modelo de Rutherford, os átomos são constituídos por um núcleo muito pequeno e denso e carregado positivamente. Ao redor do núcleo estão distribuídos os elétrons como planetas em torno do Sol. Então eu tentei representar aqui no centro o núcleo, e aqui, olha, você viu que eu estou distribuindo aleatoriamente os elétrons aqui ao redor desse núcleo, formando aí o que a gente chama de eletrosfera. Essa afirmativa aqui ela é verdadeira. E por último, o físico inglês Thomson afirma em seu modelo atômico que um elétron, ao passar de uma órbita para outra, olha só, o Thomson não teve acesso a essas informações. Isso aqui foi Bohr quem disse, né? Então isso aqui é uma afirmativa falsa, tá bom? O modelo que traz aí essa transição de órbita, né, estado excitado, essas coisas todas, absorção de fóton, emissão de fóton, é o modelo atômico, é o conceito do modelo atômico de Rutherford, proposto aí por Bohr. Então a gente tem que a única afirmativa correta aí é a afirmativa de número 2. Então, portanto, a alternativa D é a correta. Beleza? Olha lá, no 7º exercício, o que a gente tem? A gente tem o esquema seguir representa um modelo simplificado
simplificando o experimento de J.J. Thomson, né? Um feixe de partículas sai do cátodo, passa através de um orifício no ânodo e sofre a influência de placas metálicas. Então, aqui está o cátodo, a gente sabe que esses raios são feixes de elétrons, e elétrons têm cargas negativas. De acordo com esse esquema, o feixe se aproxima de A. Então, se eu quero que esse feixe que tem carga negativa se aproxime de A tem que ser positivo, porque cargas opostas se atraem, e B tem que ser negativo, porque cargas iguais se repelem. Então aqui, ó, as placas A e B tem que ser negativa, tá errada. A tem que ser negativa e B positiva, tá errada. E finalmente A positiva e B negativa é a alternativa correta, a alternativa C de casa. Letra D, as duas positivas, e letra E, as duas neutras. Enfim, estão também tão erradas quanto as duas primeiras. Então aqui a alternativa correta na questão 7, a alternativa C de casa. Tranquilo? Na 8ª questão, o que a gente tem? A gente tem uma questão muito tradicional, a gente costuma cobrar bastante essa questão em prova, né? Eu cobro muitos dos meus alunos, para que eles possam aí lembrar da explicação da ideia do modelo atômico de Rutherford, lembrar da experiência conduzida aí por Geiger e Marsden, tá certo? E lembrar da importância que Rutherford teve, esse experimentalista fantástico, né? Não era teórico, ele era muito mais experimentalista, que teve aí um insight bastante interessante para propor um modelo atômico novo. Tá lá, em 1909, Geiger e Marsden realizaram no laboratório do professor Rutherford uma série de experiências que envolveram a interação de partículas alfa com a matéria. Esse trabalho, às vezes, é referido como experiência de Rutherford. O desenho a seguir esquematiza as experiências realizadas por Geiger e Marsden. Então, Geiger e Marsden era como se fossem lá os estagiários de Rutherford. Essa experiência espalhamento de partículas alfa. Então, tem lá um bloco de chumbo, material radioativo emissor de partículas alfa. Ele passa aqui por uma placa de chumbo com um orifício para poder concentrar os raios alfa, e eles atravessam a lâmina de ouro. Uma amostra de polônio radioativo emite partículas alfa, que incidem sobre uma lâmina muito fina de ouro. Um anteparo de sulfeto de zinco indica a trajetória das partículas alfa após terem atingido a lâmina de ouro, uma vez que, quando elas incidem na superfície de sulfeto de zinco, ocorre uma cintilação. Letra A. Descreva os resultados que deveriam ser observados nessa experiência se houvesse uma distribuição homogênea das cargas positivas e negativas no átomo. Então, se a distribuição fosse homogênea, ou seja, se o modelo atômico de Thomson estivesse correto, as partículas sofreriam pouca ou nenhuma deflexão, pouco ou nenhum desvio. Elas passariam direto, tá certo? Sofrendo mínimos desvios, todos eles previamente calculados aí por Rutherford, tá certo? Aí na letra B ele pede para você descrever os resultados efetivamente observados por Geiger e Marsden. É só você olhar para o desenho e você ver que houveram desvios muito mais intensos, né? Ou seja, muito maiores do que aqueles esperados. Então a gente pode dizer que foram detectados desvios inesperados ou grandes deflexões, tá certo? E na letra C, escreva a interpretação dada por Rutherford para os resultados dessa experiência. O átomo possui uma região muito densa e positiva, que é o núcleo. Então você imagina o seguinte, ó, eu tenho aqui um objeto. Se esse objeto também tem carga positiva e ele não consegue atravessar, ele chega muito perto e ele repele, porque este anteparo aqui, este objeto, também tem carga positiva. Eu sabia que as partículas alfa tinham carga positiva. Se ela ou voltava ou sofria grandes desvios quando passava por este outro objeto, eu só posso concluir que esse objeto também tem carga positiva. Agora, vamos pensar no tamanho desse objeto. Se esse objeto fosse grandão, muitas partículas alfa elas iriam frear e voltar ou sofrer desvios. Como foram poucas partículas alfa que sofreram desvios, então a gente imaginou, Rutherford imaginou, que esse núcleo ele era muito pequeno, porque apenas uma quantidade pequena, uma quantidade ínfima, mais computável de partículas alfa sofreram grandes desvios, tá certo? Então foi com base nessas ideias que o Rutherford
propôs aí um modelo atômico batizado como modelo atômico de Rutherford, o modelo atômico planetário, beleza? Então, questão 8 aí finalizada. Na questão de número 9, vamos olhar a questão de número 9, ela é sobre o modelo atômico de Thomson, tá certo? Sobre a experiência de Thomson, tá? Isso é uma questão também bastante tradicional. Uma das principais partículas atômicas é o elétron. Sua descoberta foi efetuada por J.J. Thomson em uma sala do laboratório Cavendish na Inglaterra. Ao provocar descargas elétricas, descargas de elevadas voltagem em gases bastante rarefeitos contidos no interior de um tubo de vidro. Isso aí na nossa aula teórica a gente explica com detalhes esse experimento, tá certo? Então olha só, no tubo de vidro A, que é esse aqui, observa-se que o fluxo de elétrons, raios catódicos, colide com um anteparo e projeta sua sombra na parede oposta ao tubo. Isso indica que os raios catódicos se propagavam em linha reta. No tubo de vidro B, observa-se que o fluxo de elétrons, que são os raios catódicos, movimenta um catavento de mica. Esse catavento ele é movimentado porque essas partículas possuem massa. Apesar de ser uma massa diminuta, muito pequena, ainda assim os elétrons apresentam massa. Logo depois a gente enxerga aqui no tubo C, que é este aqui, observa-se que um fluxo de elétrons, raios catódicos, sofre uma reflexão para o lado onde foi colocada uma placa carregada positivamente. Ora, se o elétron desvia se o elétron vai ao encontro dessa placa positiva, é sinal que esse raio catódico, ou seja, esse feixe de elétrons, ele tem carga negativa. Então a gente pode dizer que esse raio catódico, ou esse fluxo de elétrons, se propaga em linha reta, possui massa e tem carga negativa. Observando os fenômenos que ocorrem nos tubos, assinale em verdadeiro ou falso as afirmações e as proposições adiante. Gases são bons condutores de corrente elétrica? Não, porque você está aí na sua casa e não está tomando choque. Tem bastante gás e eventualmente tem uma correntezinha elétrica escapando por aí, tá certo? Então, isso aqui é falsa. Os elétrons possuem massa, são corpusculares. É o que está dizendo aqui na análise do item B, aqui no tubo B. Aí os elétrons possuem carga elétrica negativa, verdade também, porque é isso que está dizendo aqui, ó, no tubo de vidro C. Ele foi desviado para a plaquinha positiva. Os elétrons partem do cátodo, sim, eram os raios catódicos, tá certo? Também está correta essa afirmativa. E o catavento entrou em rotação devido ao impacto dos elétrons na sua superfície e devido ao fato dos elétrons terem massa. Então aqui a gente tem todas as afirmativas são corretas, né? A segunda, a terceira, a quarta e a quinta, exceto a primeira, que é a única alternativa falsa dessa nossa penúltima questão sobre modelos atômicos. E a gente vai agora para a nossa última questão. Questão de número 10 traz para a gente o seguinte, olha só. Ela fala o seguinte para a gente, ó, os átomos diferem de elemento para elemento, são as unidades envolvidas nas transformações químicas, são indivisíveis e consistem de unidades com núcleo e uma eletrosfera onde se localizam os elétrons. Você pode entender que todas são verdade. Porém, o exercício quer que você analise essas afirmativas à luz do modelo atômico da teoria atômica de Dalton. Então, somente as 3 primeiras são verdades. Dalton disse que o átomo difere de elemento para elemento, Dalton disse que são unidades envolvidas nas transformações químicas e Dalton diz também que eles são indivisíveis. Agora, Dalton não faz nenhuma referência sobre núcleo e eletrosfera. Então, apenas as afirmativas 1, 2 e 3 são corretas. Nós temos aqui que a alternativa deste exercício é a alternativa E. E com isso, nós chegamos aí ao final de mais uma resolução de lista de exercícios aqui no nosso canal. Eu espero sinceramente que você tenha gostado. Se foi o caso e você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no nosso canal. Se você gostou dessa aula, por favor, dê uma curtida na aula. Se essa aula foi boa para você, pode ser boa para algum amigo seu. Então, se possível, compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais. Se você tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, é só deixar um comentário aqui no YouTube mesmo ou enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder, na medida do possível, as suas dúvidas, os seus questionamentos. Se você quiser
informações aí sobre todo o nosso projeto, é só você acessar aqui o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Lá você encontra, além dessa lista, uma infinidade de outras listas, sempre relacionadas às nossas aulas teóricas que estão disponíveis no YouTube. Além das listas de exercícios no nosso site, você ainda encontra vários artigos científicos, os gabaritos das listas, orientações de estudos. No nosso canal você encontra aula de todos os tópicos aí da química, e tudo isso sem meter a mão no seu bolso, sem precisar gastar um centavo sequer. Tudo isso absolutamente de graça, dependendo apenas de uma conexão da internet. Tudo isso para que você aprenda química de um jeito completo e 100% gratuito. Beleza? Então olha lá, se você se inscreveu, curtiu, compartilhou e comentou, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau!